Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento às senhoras e os senhores deputados. Sr. General Carlos Jerónimo, quando ontem eu estava a preparar esta nossa conversa, eu fui ao meu telemóvel e lembro-me e fui procurar uma mensagem que lhe enviei num determinado dia. E com a mesma clareza, queria dizer-lhe que pode estar à vontade e estar bem junto dos deputados. O que nós aqui fazemos é tentarmos encontrar as responsabilidades necessárias para que o país fique mais seguro, mais confiante e possa olhar o futuro com outros olhos. Eu sei da sua frontalidade e sei da forma como trata as questões militares. E sei também que, em determinadas circunstâncias, tem dificuldade em não assumir para si as responsabilidades de outros. Mas hoje aqui o que nós queremos é que o senhor nos ajude a entender melhor o que se passou. E, portanto, não entenda as perguntas que nós lhe vamos fazer como qualquer ataque, como qualquer tentativa de implicação, como qualquer menos consideração, porque aquilo que nós estamos a fazer aqui é olhar para o país e preparar o país para estar melhor em qualquer outras circunstâncias. E queria também dizer-lhe, Sr. General, que fez bem em ter referido o soldado Sérgio Pedrosa. E nele, o Partido Socialista quer simbolizar também todos aqueles que perderam a vida pelas nossas Forças Armadas. Já em tempos de paz, mas também em tempos de guerra. As Forças Armadas são um elemento central do país. Há muita gente que as desconsidera. É um erro. É um erro desconsiderar as Forças Armadas. E é um erro nós seguirmos por um caminho de permanente desqualificação das Forças Armadas. E, portanto, nós não assumimos esse caminho, nós não fazemos esse caminho, não queremos nesta Comissão fazer este caminho. Sr. General, ontem o Sr. General Serafino, que é também um grande general, lembrou-nos que em 1998 tinha havido um primeiro relatório dizendo que tanques era uma preocupação imensa. 98 até 2006. O que é que aconteceu aqui? O Sr. General tem uma palavra para definir o que aconteceu aqui nestes anos todos. Foram 18 anos. É o tempo que leva entre o nascimento de uma pessoa e a sua maioridade para que tivesse acontecido aquilo em Tancos. Tem uma palavra, encontra uma palavra para dizer aos senhores deputados sobre o que aconteceu durante estes anos todos em Tancos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, como calcula, desempenhei várias funções ao longo da minha carreira militar e nem sempre Tancos esteve na minha esfera de ação. Eu posso responder àquilo que representa Tancos na minha esfera de ação. E já lá vou à pergunta que o Sr. Deputado me fez. Na minha esfera de ação, eu passei um curto período pelo Comando das Forças Terrestres e foi colocada a questão de Tancos, nomeadamente do não funcionamento dos equipamentos. Na altura, falei com o general DMT, da Direção de Material e Transportes, já assim se chamava. Sabem que às vezes as siglas são muito complicadas. Eu já estive numa unidade que mudou 6 vezes de nome. Cada vez que muda de nome corresponde a uma transformação, reforma ou não sei o quê, ou outra coisa qualquer que lhe queiram chamar. Mas no CFT falei com o general DMT. Não sabem, mas ficam a saber, ou penso que não sabem, há outra instalação militar que tinha um sistema idêntico, montado nos finais da década de 90 também. Estamos a falar na década de 90. No início da década de 2000, do primeiro século, do século XXI, esse equipamento funcionou mal durante muito tempo, ardeu até, e ficou um tempo sem funcionar. Até que se optou por um esquema de colocar câmaras em diversos edifícios dentro dessa unidade para controlar normalmente os acessos a esses edifícios que guardavam determinados tipos de material. E foi falado também, na altura, com o Comando da Logística. Portanto, o CFT não tem responsabilidades em termos de efetuar as obras.
o Depósito Geral de Material de Engenharia não faz parte, não está na dependência do CFT, e essa informação foi passada para cima. E o que foi dito foi que não vamos, tal como não fizemos com as arrecadações de material de guerra, já lá vou atrás também, não vamos fazer aqui optar por soluções ad hoc. E então pediu-se à Direção de Comunicações e Sistemas de Informação para avançar com o projeto SICAV. Eu já vi comentários aqui numa informação, aliás, ela é contraditória. Umas vezes diz que o SICAV é um sonho, que vai custar muito dinheiro, mas depois, à frente, já diz que sim, senhor, ao SICAV. Aliás, se sabem, os seus deputados estiveram em Tanques e em Santa Margarida, está lá a ser montado um esquema do SICAV. E, portanto, foi passada essa informação. Quando temos um problema destes na instituição militar, eu não vou à loja do chinês comprar para resolver o problema de imediato. Eu tenho que perguntar a quem sabe e estruturar um plano para resolvermos o problema para o Exército todo. Aliás, se lembram, e volto agora às arrecadações de material de guerra, em tempos houve um roubo também de material numa arrecadação de uma unidade militar, aqui na região de Lisboa, que era uma instalação que já tinha um sofisticado esquema de segurança. Mesmo assim, as armas desapareceram de lá. E foi decidido, na altura não era comigo, nem era o chefe, que se iriam fazer 2 modelos em 2 arrecadações, eu posso dizer, na altura era Centro de Tropas Comando, agora Regimento de Comandos, e na Escola Prática de Infantaria, que agora é a Escola das Armas, e depois replicar esse esquema por todas as arrecadações do Exército. Processo que eu não sei em que ponto é que está, mas que está em curso. Como calculam, o orçamento de operação e manutenção do Exército não dá para estar a fazer grandes obras. Nós vamos resolvendo problemas a pouco e pouco com as verbas que nos são alocadas. Porque quando entramos em obras de vários milhões, o Exército não tem esses meios para fazer essas obras. E mais, se os seus deputados foram a Santa Margarida tem um pouco mais de metade do perímetro do Paiol de Tancos. Para Santa Margarida, quando se tiraram todas as munições do Paiol de Tancos e as movimentaram para Santa Margarida, Marco do Grilo e Alcochete, para Santa Margarida foram apenas 10% das munições que estavam em Tancos. Em Santa Margarida gastaram-se até este momento 4 milhões e meio de euros, 4,5 milhões de euros. Portanto, só para termos a noção dos valores que estão envolvidos. Voltando agora um pouco atrás e à conversa com o General Serafino, CFT e já na minha função de chefe de Estado-Maior do Exército. Aliás, o General Serafino deve o ter dito aqui ontem também, ficou decidido que iríamos atacar o problema de Tancos. Por partes, primeiro fazendo a vedação, que era o que estava a ser feito, não sei se sabem, mas em Tancos já gastaram 400 mil euros, à roda de 400 mil euros, na vedação e em alguns das infraestruturas que estão lá, de paióis e paiolins, não sei quais são, mas gastaram 400 mil euros, e as coisas vão-se fazendo à medida que é possível, porque o dinheiro não abunda para fazer obras desta envergadura. O senhor deputado pergunta-me, já agora só dizer uma coisa, eu tenho aqui os planos de obras, antigamente não se chamava assim, de cabeça já não tenho alguma dificuldade, mas peço só um instante, mas vou já lá. Chamava-se, no tempo do meu antecessor, do general-chefe meu antecessor, Plano Geral de Atividades da DIE para 2014. No meu tempo já se chamava Plano Anual de Obras. Só dizer outra coisa também. Começámos o processo da reforma Defesa 2020. O Governo estabeleceu prioridades. Uma das prioridades que o Governo estabeleceu era: mantém-se a componente operacional e reduz drasticamente a componente fixa. E se forem este Plano Geral de Atividades da DIE para 2014, que foi feito pelo meu antecessor, podem ver que tudo o que aqui está é para, perdoem-me a expressão, fazer o jogo de xadrez de movimentar unidades
de norte para sul do país e de sul para norte do país. Primeira prioridade. O dinheiro foi alocado para isso. Ou seja, a Escola das Armas, criar a Escola das Armas, tirar o RA5 de Gaia para Vendas Novas, acabar com a Escola de Vendas Novas e trazer um núcleo para Mafra, porque a Escola das Armas tem um núcleo de cada uma das escolas, criar o Regimento de Apoio Militar de Emergência. Portanto, não vou falar aqui a perder tempo com essas mudanças todas. Estão aqui o dinheiro alocado para isso. As arrecadações de material de guerra, isto não foi feito por mim, foi feito pelo meu antecessor. As arrecadações de material de guerra, que era um processo que vinha a ser feito, depois de terem criado duas arrecadações tipo Mafra e Carregueira, estão aqui com o valor atribuído a cada um e diz assim: obras prioritárias e urgentes sem financiamento. Porque os planos de obras fazem-se, vai-se buscar, quando há obras do orçamento ou MDN, agora fala o meu nome, o orçamento da defesa do Exército e depois outras verbas que se consigam arranjar. E já agora permita-me só que diga outra coisa. Ela aparece primeira vez, está aqui no plano de obras de 2015, sem financiamento, o Jornal do Serafim deve ter dito, e de 2016 também já aparece a preocupação, se fosse conseguido financiamento, a resolução do problema das obras de tanques. Dizer também o seguinte: a solução que foi encontrada na altura, como eu disse, as verbas para este tipo de obras não são vultuosas, e nós decidimos que íamos buscar o dinheiro às sobras das verbas do processo, e a senhora deputada Berta Cabral conhece-o bem, da transferência das oficinas de material de engenharia, da ajuda, do campo das Salésias, para Benavente. Já agora, só voltando atrás, para ficarem também com noção, se calhar os seus deputados da Comissão de Defesa sabem, em 2009, o Sr. Ministro Augusto Santos Silva tirou o campo das Salésias do domínio público militar. Esse prédio militar foi vendido à Astamo por 42,5 milhões de euros. Estava previsto nós sairmos de lá e irmos para Benavente, para um terreno contíguo ao Depósito Geral de Material do Exército. 42,5 milhões de euros. Se forem à internet, umas vezes é 46,5, outras vezes é 42,5. É este valor. Esse dinheiro não era todo para fazer a transferência das oficinas, julgo que também era para alimentar o fundo de pensões e não apareceu. O projeto inicial das oficinas gerais de material de engenharia a construir ao lado de Alcochete importava em cerca de 30 milhões de euros. Como não havia dinheiro, ainda assim, com a senhora deputada Berta Cabral, na altura secretária adjunta da Defesa Nacional, SAEDN, secretária adjunta de Estado da Defesa Nacional. Estes nomes já me vão falhando. Resolvemos migrar a construção que estava prevista no terreno ao lado para dentro do Depósito Geral de Material de Engenharia, do Exército, perdão. Aproveitando umas infraestruturas, libertando uns parques de sucata e, portanto, construindo lá. E o projeto ficou em 13,3 milhões de euros. Neste momento estão executados 6,5, eu sei que tiveram acesso a esse documento no briefing que fizeram em Tancos. Eu não, confesso que também fui procurando, já estou esquecido destas coisas, mas não me lembro quando, falei com várias pessoas, não consegui chegar a um dado, se calhar a senhora deputada Berta Cabral saberá melhor que eu, mas como nós não libertámos o terreno em tempo devido, julgo que por volta de 2012, 2013, o Ministério da Defesa tinha que pagar à Astamo, não sei se pagou ou se não pagou, 3 milhões de euros por ano. Não sei quantos anos é que foram. Imaginemos que foi 7. São 21 milhões de euros.
21 milhões de euros. Que jeito tinham dado para fazer as obras em Tancos? Portanto, ainda há a questão do senhor deputado Ascenso Simões das obras demorarem muito tempo. Eu dizia, o senhor deputado pergunta, é possível? E eu dizia, infelizmente é possível. E vou-lhe dar vários exemplos. Eu tenho aqui uma listagem de 100 e tal exemplos. Posso começar pelas instalações, posso começar pelo armamento, posso começar pelo equipamento. Vou só dizer 2 ou 3. A arma ligeira, eu não tinha cabelos brancos e tinha o cabelo todo. Era louro, sempre cabelo curtinho, como usava, e fiz os testes da arma ligeira de calibre 5,56 para o Exército. 1976. Estamos quando? Acha muito tempo? As obras? Olha, a arma ligeira ainda não está aí. Só para falar na arma ligeira. A pistola Walter, toda a gente conhece, já ouviu falar. Nós, quando vamos para os contingentes lá para fora, e estamos lado a lado e trabalhamos com camaradas italianos, alemães e franceses, chamam aquilo uma arma de museu. Já ninguém usa aquilo. Aliás, a gente cuidamos dos materiais, ao contrário que se possa pensar, e o caso de Tancos, nós cuidamos das instalações e dos materiais que são postos à nossa disposição. Vide Chaimites, os camaradas da Força Aérea com os Alouetes, que já vêm da Guerra da África, as Chaimites que já vêm da Guerra da África. Vejam os edifícios do Estado, à guarda do Exército. Quando os largamos, o que é que lhes acontece? Vejam o Forte de Santo António, quando saímos de Odivelas. Vejam Odivelas com o património azulejo do século XVII dilapidado. Portanto, nós cuidamos do património. Não chegamos a todo lado, não conseguimos chegar a todo lado. Se me disser, podia-se ter tido maior atenção em Tancos, admito. Mas cito mais outros exemplos, senhor deputado. Anda aí, não diz só respeito à instituição militar, mas diz respeito também ao parque escolar. Quantos telhados de amianto é que temos nas nossas unidades? Eu fiz uma vez uma proposta para ir conseguir uns fundos para substituir telhados. Há alguns já substituídos. Aliás, houve um regimento, na sequência de um temporal, o regimento de Engenharia 3 em Espinho, tivemos mesmo que substituir, porque senão aquilo chovia em cima das máquinas de engenharia. Dessa tentativa que eu fiz, 0. Portanto, as coisas não vão... posso falar da Lei de Programação Militar, que é revista de X em X tempo e as coisas demoram a ser conseguidas. Já agora, só outra coisa, já que estamos aqui a falar, aproveitamos a conversa. Eu moro no entroncamento. Vim de comboio e reservei quarto para dormir cá. Portanto, tenho o tempo todo do mundo. Os seus deputados, não sei qual é a vossa disponibilidade de tempo, mas só para dizer o seguinte. As estruturações, as reformas, as transformações, o grande objetivo é que é propalado menores forças ou menos forças, melhores forças. Eu lamento dizê-lo, nós temos gente de muita qualidade, temos alguns equipamentos de ponta, ao nível dos outros países, mas não estão disseminados por todo o Exército. Normalmente, movimentamos para as Forças Nacionais destacadas e para determinados corpos, porque o que se tem verificado, e não podem dizer que não, porque eu vim algumas vezes à Comissão de Defesa e apresentavam-se quadros com a Lei de Programação Militar, com o decréscimo dos orçamentos e com o decréscimo dos efetivos, e o que eu tenho visto é menos efetivos e menos orçamento. Portanto, Sr. Deputado, faz-se aquilo que é possível fazer, como eu disse, mas tenha consciência que não se faz tudo. Cada chefe, a seu nível, faz opções. Não terão sido as mais corretas, mas quanto a mim, Tancos estava a ser tratado agora, já dura algum tempo, mas, olha, o roubo aconteceu, infelizmente, é grave, antes de termos, não, já se tinha começado as obras. Sr. Deputado, alarguei-me um bocado, peço desculpa.
Sr. General, não me disse aquela palavra que eu gostava que o senhor me dissesse, ou seja, 18 anos, uma palavra para simbolizar isto, mas passamos à frente. Como é que o Sr. General viu o assalto, o evento, o incidente e os impactos que este incidente teve no Exército? Como é que o Sr. General, que já estava na reserva e que já tinha saído há cerca de mais de um ano, olhou para esta realidade e o que é que antecipou em termos de impactos no Exército, no prestígio do Exército, na estrutura do Exército, na agregação do Exército, nas questões de doutrina, nas questões de comportamento, nas questões do comando, que o preocupassem nesses dias seguintes ao incidente? Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, quando saí das minhas funções, houve um período em que, chamemos-lhe assim, para mim próprio instituí um período de nojo, afastei-me. Uma pessoa que às vezes convém afastar-se, criar alguma distância, e tem aquele princípio do muito popular português, não é? De rei morto, rei posto. E, portanto, estão outros no lugar, tão competentes ou mais competentes que eu, portanto, se falarem comigo, falam, se quiserem falar comigo, falam, mas não tenho pretensões de dar conselhos a ninguém. Comecei a olhar para as notícias, de facto, no roubo de tanques. E vou dizer aqui uma coisa, a minha mulher dizia-me: mas tu já saíste da tropa e ficas full com estas coisas? Nunca tomei nada para o coração. A partir do roubo de tanques, tive que ir ao cardiologista tomar um comprimido para a tensão. E, portanto, tanques tu como? Eu não estou na instituição, mas a instituição, eu vivi a instituição, eu vivo a instituição. Foi grave para a instituição, o roubo de tanques. Agora, o que é que eu posso dizer mais sobre o roubo de tanques? Vou dizer uma coisa que me custou também. Acho que a gestão político-militar que se fez subsequente ao roubo de tanques foi completamente desastrosa. Completamente desastrosa. E Pode desenvolver essa... Não desenvolvo. Foi completamente desastrosa. Só digo o seguinte: serviu para enxovalhar as Forças Armadas. Aliás, se lembram do meu processo, que ninguém sabe bem como é que é, mas do Colégio Militar, ouviram-me falar sobre o Colégio Militar quando eu saí? Ouviram-me vir para a comunicação social quando eu coiso? Ou para as redes sociais? Aliás, é entre que nem frequento as redes sociais. E, portanto, ninguém me ouviu falar. A instituição e as pessoas estão em primeiro lugar. As coisas foram conduzidas daquela maneira e prontos. Não vi com mágoa aquilo que aconteceu, mas sobretudo aquilo que se falou depois. Porque, tal como agora, há muita coisa que na altura não se sabia sobre tanques e há muita coisa que agora não se sabe sobre tanques. Só para dizer duas ou três coisas. Aliás, é esquisito, porque a partir do momento que se descobriu os nomes dos ladrões ou de quem foi lá roubar, desapareceu tudo dos jornais. Há investigação? Está a decorrer? Não sei. Há interesse em que as coisas cheguem para a frente? Não sei. Portanto, faz-me confusão algumas coisas sobre tanques. E digo mais duas coisas sobre tanques. A gente já sabe que hoje em dia não pode dar muito crédito à comunicação social. Mas a crer naquilo que vem em alguns órgãos nos mídia, posso dizer o seguinte, ou posso, não é dizer, pensar alto. Porquê é que o Fechaduras, quando foi ouvido num processo na diretoria da Polícia Judiciária do Norte e disse que tinha sido contratado para um roubo em tanques e o juiz fez passar a informação por vários canais e chegou ao tribunal, não sei como é que se chama o tribunal, já digo, está aqui tudo. O Tribunal de Instrução Criminal, Central de Instrução Criminal, não sei se é assim que se chama, peço desculpa. Não é de SIAP, não é de SIAP.
Eu tenho aqui. Tribunal Central de Instrução Criminal. Nunca mais ouvi dizer nada. Eu vivi em Marrocos 3 anos, fui adido em Marrocos. Lá existia uma coisa quando chovia que era os UETs, curso de águas temporários. Começa a chover, parece uma quantidade de água e depois desaparecem. Epá, mas o leito fica lá, mesmo quando há água. Se calhar era bom porque se a informação fosse passada às autoridades competentes e chegasse às autoridades militares, se calhar não estávamos no estado de segurança alfa e tínhamos passado para o estado de segurança bravo. Isto é uma. Estou só a discorrer. Nem digo que as coisas são assim ou não. Depois, a Polícia Judiciária tentou que fossem colocados sob escuta por um senhor juiz, não sei quantos, isso não aparece escrito, alguns destes elementos. O senhor juiz, eu não conheço pessoalmente, mas tenho um camarada militar que é juiz e que já trabalhou com ele, e se calhar ele está certo, privilegia a investigação e depois as escutas. Epá, mas eu sou um bocado, eu costumo dizer uma coisa que há dias os jornalianos, num debate seco com ex-chefes, até ficou assim, um bocado, não digo surpreendido com a minha reação, porque eu costumo dizer, eu não tenho um curso académico, não, tenho um curso de infantaria da Academia Militar e mais cursos na tropa. Não é uma licenciatura. Mas ligo pouco a isso, como disse, ligo pouco a currículos. O que conta para mim são as pessoas, não? Os currículos para mim não me dizem nada. A gente tem tantos exemplos aí de cursos tirados ao fim de semana e feitos com equivalência de ranchos folclóricos e coisas. Pronto, não ligo muito a isso, mas aqueles indivíduos eram já conhecidos do mundo do crime, ligados à droga, ao tráfico de droga, de armamento, não pô-los sob escuta, faz-me uma certa confusão. Mas pronto, não sou eu a investigação, se calhar se vier aí a Polícia Judiciária. Agora, fiquei extremamente afetado pelo roubo de tanques, embora não estivesse na instituição. Acho que devia ter da parte de toda a gente, ou de quase toda a gente, mais moderação, não começar a falar, porque fala-se, toda a gente metem-lhe o microfone, ainda há bocado estava ali a falar com a senhora jornalista da Lusa. Eu conheço-o de qualquer lado, está afardado, sem estar afardado já não o reconhecia. A última vez que estive à Civil, ela quis-me fazer uma pergunta, eu por norma não falo a jornalistas, porque já fui durante a minha vida militar, e não é questão de não querer transparência e abertura. Já falei de assuntos. Agora, destas coisinhas, há um jornalista que anda para aí, ainda aqui há dias estava na cerimónia de entrega do estandarte das FNDs aos comandos, e várias vezes, mas não quer falar sobre o problema das boinas dos paraquedistas, dos subsídios. Epá, assuntos da parte militar, eu trato-os dentro da parte militar. Mas sair nos jornais dá uma ajuda. Epá, eu não sou assim, pá. Nunca fui assim. Portanto, se quer que... não sei se respondi à questão do Sr. Deputado, mas afetou-me bastante. Tancos. Passei a tomar comprimidos para a atenção. Muito obrigado, Sr. General. As suas explicações têm sido muito úteis para os nossos trabalhos. E eu gostaria de que precisasse o seguinte. Quando o Sr. General Serafino chega à logística e o Sr. General é comandante das Forças Terrestres, inicia-se aqui um processo de colaboração que dá, digamos assim, início a uma atenção a Tancos. O que é que o Sr. General disse ao General Pina Monteiro e que orientações recebeu do General Pina Monteiro relativamente a orçamentos e a avanços desta mesma obra? Eu não dependo do General Pina Monteiro nessa área. Eu dependo do General Pina Monteiro em termos operacionais. O General Pina Monteiro, já disse, passou-me um documento com o plano de obras, chamemos-lhe assim, tinha outra designação, em que não estava previsto tanques. Em 2015, estão aqui os documentos,
Está a primeira vez as obras de tanques. Já comigo. Em 2016 estão as obras de tanques. Vamos arranjar maneira de financiar tanques. Porque o General Pina Monteiro não me dá dinheiro. O General Pina Monteiro, não, mas é que fique claro que a relação dos chefes de Estado-Maior do Ramos com o General Senkfa é puramente no campo operacional. Estava a falar enquanto o senhor foi chefe das forças terrestres. Comandante das forças terrestres. Não, isso aí, o assunto foi passado para a logística e a logística depende do SEM. E foi decidido começar a atacar o problema de tanques. Com o General Pina Monteiro. Quando o Sr. General é SEM, tendo em conta as necessidades e as urgências relacionadas com tanques, o Sr. General colocou esta questão, esta urgência, esta emergência em alguma circunstância ao Sr. Ministro Guerra Branco ou ao Sr. Ministro Azeredo Lopes? Ou entendia que o problema de tanques podia ser resolvido com os recursos próprios do Exército? Não. Não coloquei. Aliás, vou aqui também explanar um bocado, e a senhora deputada Berta Cabral está aí e não me deixa mentir. Como sabe, havia um plano do Sr. Ministro Guiá Branco. Estamos no período da Troika em que não há dinheiro para tudo. Eu posso aqui dizer uma série de coisas, ou pelo menos diz que não há dinheiro para tudo. E houve cortes substanciais. Portanto, primeiro, mexer no dispositivo. Já disse que as arrecadações de material de guerra passaram a ser, eram prioridade, mas sem financiamento. E eu não pus o problema de tanques ao Sr. Ministro Guiá Branco. Aliás, e agora é que vou entrar naquela parte que queria dizer também. Eu passei a minha vida toda na tropa, na bota, chegamos assim. Comandante de pelotão, comandante de companhia, segundo comandante de batalhão, comandante de batalhão, comandante de brigada, segundo comandante de brigada, comandante do CFT, comandante do contingente nacional em Timor-Leste. Passei a vida nesta. E quando cheguei ao Exército a primeira vez, aliás, se os paraquedistas tivessem continuado na Força Aérea, eu nem era general-chefe. Os paraquedistas só tinham um general e eu também não vivia. Prontos, aconteceu ser general-chefe. Não sei porquê, alguém decidiu pôr-me em general-chefe, se calhar mal. E portanto, quando eu cheguei, a minha primeira intervenção no Salão Dona Maria do Museu Militar foi os meus dois objetivos. Foi sempre isso que me guiou na tropa. As pessoas, toda a gente sabe, não é preciso estar a dizê-lo, são um elemento crucial de qualquer instituição. E depois a componente operacional com as quais eu cumpro missões. Eu lamento dizer, mas para além da redução drástica da componente fixa, que empatou recursos do Exército, e eu devo dizer o seguinte também, desculpem, eu volto sempre atrás, parece que o raciocínio não é linear, mas vou-me lembrando das coisas. Sempre que fizemos transformações, reformas ou reestruturações, nunca foi alocado um pacote financeiro, façam com o orçamento. Não quer dizer que não tivessem aparecido umas obras extra. E estou-me a lembrar de uma, ainda haviam regiões militares, eu estava ali no Governo Militar de Lisboa, já nem me lembro em que ano, nem sei se eu ainda estava no... Já devia estar no Exército, que a minha carreira é metade no Exército, e metade na Força Aérea e metade no Exército. A grande pena minha é não chegar à Marinha. Vou com esse desgosto para a cova. Sonhava ser faroleiro, pode ser que um dia seja. E, portanto, esse colega meu, que já saiu há vários tempos, dizia: nós quando fazemos obras em casa, e todos temos casa, para mudar um quadro daquela parede para aquilo, tem custos. Não aproveito o prego, se calhar, porque já está torcido. Tenho que comprar um prego. Se não tenho martelo, se calhar com o salto do sapato não dá jeito,
se não tenho um prego, tenho que ir comprar um martelo. Depois tenho que tapar aquele buraco onde ficou, de onde tirei o prego, onde estava o quadro, ou com cimento, ou com gesso, e depois se calhar aquilo não fica muito bem na parede. Se calhar é melhor arranjar um bocado de tinta e pintar a parede para ficar bem. Sem afetar recursos, já me parece, peço desculpa da coisa, não entro no campo político, já me parece uma coisa que anda para aí agora a ser discutida. Portanto, portanto, agora perdi-me no meio disto tudo. Eu perguntei se falou algum dia com o senhor nunca falei. Azeredo Lopes. Nunca falei com o senhor ministro Azeredo Lopes para exclusivamente pedir coisas para Tancos. E também lhe digo porquê. Porque as minhas frentes, nós estamos aqui, parecemos um repórter fotográfico. Assustamos a Câmara em Tancos, mas o Exército é muito mais que Tancos. Mas quantos tanques é que os senhores pensam que existem? Eu não falo da... Podia até falar da Força Aérea, tive muitos anos a Força Aérea. Mas quantos tanques pensam que existem? Uns mais complicados, outros menos complicados. As coisas vão-se fazendo paulatinamente. Os recursos não aparecem de um momento para o outro. E, infelizmente, como eu já tive a oportunidade de dizer, as coisas vão sendo assim. Portanto, já sei onde é que queria chegar. Quando entrou em funções o governo onde estava o Sr. Ministro Aguiar Branco, eu tinha decidido pessoas, componente operacional, que é aquilo que eu gosto. Olha, M's e F's, eu traduzo. Estabelecimentos militares de ensino e estabelecimentos fabris do Exército. Estabelecimentos fabris do Exército eram uma dor de cabeça que nem queiram saber. A senhora Secretária de Estado está dentro disso. A senhora deputada Berta Cabral. Era preciso, de facto, mexer nos estabelecimentos fabris do Exército. Porquê? Porque houve coisas que vinham da guerra, do tempo da guerra do ultramar, muitas coisas foram feitas, outras não foram feitas. Por exemplo, digo só, o fardamento estava inflacionado porque era preciso pagar aos funcionários e há que vender mais caro para arranjar dinheiro para pagar. Aquilo eram, a senhora deputada é capaz de saber, não sei o quê, empresariais imperfeitas. Não é? Tem assim um nome esquisito, aqueles do Cosico. Imperfeitas, e por isso é que se acabou. Entidades empresariais imperfeitas. A manutenção militar a mesma coisa. Hoje em dia os preços da manutenção militar conseguem ser mais baixos porque não temos que suportar os encargos com o pessoal. Eu passei a vida a receber, só dos estabelecimentos fabris, sindicatos, comissões de trabalhadores. A senhora deputada não me deixa mentir, havia um número assustador de funcionários para mandar para fora da defesa, alguns ficaram, preocupámos-nos com as pessoas. Ainda aqui há dias fui a uma consulta ao Serviço Nacional de Saúde, ao Hospital Torres Novas, quando fui para pagar, a senhora disse-me, desculpe, o senhor estou a conhecê-lo de algum lado, não é o General Jerónimo? Sou. Cruzei-me consigo, até numa festa de Natal, eu não conhecia a senhora. Fomos muito maltratados. Preocupámos-nos com as pessoas, que as pessoas ficassem... Não sei se sabiam, mas havia, eu agora não me lembro o número, mas tínhamos 300 senhoras, costureiras, pagávamos umas reformas miseráveis, não sei quanto tempo é que trabalharam para o Estado, mas que deixaram de ser necessárias porque não havia fardas para fazer, já tinha deixado o ultramar. Aquilo importava custos de 2 milhões de euros, que as oficinas gerais de fardamento e equipamento tinham que suportar. Estabelecimentos fabris. A outra foi dos estabelecimentos militares de ensino. As dores de cabeça que eu tive com comissões de pais, comissões de antigas alunas, a A e a B. E, recebi-os todos no gabinete, ouvi-os. E posso dizer o seguinte, sem problemas nenhum, está aqui a senhora Secretária de Estado, aquilo era a prioridade do Exército. Aquilo era a prioridade do Exército. Fundir o Colégio Militar com o Odivelas. Olhem, senhores deputados, foi preciso construir um edifício feminino, 2,8 milhões de euros. O dinheiro não veio do orçamento do Exército, veio do orçamento da Defesa Nacional.
é necessário construir um pavilhão, 1,4 milhões de euros. Olha, se este dinheiro... Aliás, aqui há dias andava a preparar esta vinda aqui à Comissão, parei-me com um documento de defesa, reforma da Defesa 2020. O senhor Ministro Aguiar Branco, pelo menos é o autor, dizia lá, tinha cancelado o concurso da Espandur, dos helicópteros e dos navios para a Marinha. Tinha poupado 1.300 milhões de euros. Não sei para onde é que foram os 1.300 milhões de euros. O que eu posso dizer como militar é o seguinte. Ainda ontem fui à internet ver umas declarações sobre esse cancelamento da Espandur. Eu disse isso ao seu ministro, aos seus ministros, aos dois. A brigada de intervenção é uma brigada coxa. Mas estão lá declarações que contradizem isto e dizem mais o seguinte: vamos tentar arranjar outras viaturas a um preço mais acomodável para resolver o problema das viaturas em falta. Uma unidade militar tem unidades de manobra, unidades de apoio de combate, unidades de apoio de fogos. Aquilo é um todo que tem que funcionar oleado. 31 ou 32 viaturas porta-morteiro, 0. 9 viaturas, já lá vou, às porta-morteiro. 9 viaturas de engenharia, 0. Só 5 viaturas das 15 viaturas lança-mísseis, anticarro. Permita-me que volte atrás nas porta-morteiro. Eu vou a Vila Real, sou deputado, não sei se é de lá de cima, de Vila Real. De Vila Real, vou a Viseu, e sabem como é que estão os morteiros, 120? Atrelados em Unimogs 1300, que não têm a mesma capacidade de mobilidade em todo o terreno como têm as viaturas Pandur. Mais, demoram mais tempo a entrar em posição e estar em condições de entrar em eficácia, ou seja, estar em condições de fazer fogo. Os militares, para terem proteção, ou fazem um abrigo ou não têm proteção. E depois demoram mais tempo a sair de posição. E podem estar sujeitos a fogos de contra-morteiro ou contra-bateria. Os artilheiros é que sabem essas coisas, já não estou esquecido disso. Com a viatura blindada, eu faço fogo de uma posição e rapidamente faço 2 disparos e passo para outra posição. Viaturas. Viaturas de engenharia. No primeiro contingente que mandámos para o Afeganistão, pedimos viaturas emprestadas aos espanhóis. Uro. Morreu o sargento Roma Pereira e ficou deficiente, estava lá no dia do Exército em Vila Real, o Cabo Mourão, estropiado. Com IED, montado numa estrada, na estrada que vai de Cabul para Jalalabad, no Paquistão. Os senhores, não sei se tiveram familiares, sabem como é que se fazia as colunas nas picadas da África. Quando se transportava só militares, ou também fazendeiros, ou abastecimento para as populações que viviam isoladas, eram os picadores, picavam, e estavam sujeitos a velocidade lenta e a sofrer muito mais emboscadas, ou então usavam aquilo que eles chamavam rebenta-minas, uma berle carregada de sacos de areia, não sei como é que faziam, jogavam àquele jogo que eu não digo aqui o nome, não é? E devia ser um que lhe calhava conduzir e um a fazer segurança. E depois rebentava. Ou morriam ou não morriam, não interessa. As viaturas que nós não temos de engenharia são viaturas com uma lâmina que permite limpar obstáculos. Agora as Panduras estão a encontrar obstáculos na República Centro-Africana, ou fazer obstáculos. Têm rolos que permitem rebentar as minas, ir à frente da coluna e rebentar as minas, e tem dispositivo para aqueles IEDs que são controlados através de telemóvel de inibir as frequências e impedir que eles rebentem. Não temos isso. Estamos a desprezar a vida dos nossos militares. Viaturas anticarro. Nós temos armas anticarro. Temos os LOU não, já estão descontinuados. Os LOU estão descontinuados. E temos os Carlos Gustavo e temos os mísseis Milan. Mas se não tivermos viaturas porta-mísseis, a gente tem que ter uma arma que atinja mais longe que o inimigo nos atinja a nós. E não temos
essas viaturas. Não vou falar da Marinha, que não me compete. Vou falar dos helicópteros. Numa comissão de defesa onde estava o Sr. Deputado Jorge Machado também, lembro-me, não sei, para não falar só da Sra. Deputada Berta Cabral. Não, mas é até uma pergunta do saudoso deputado José Lelo, que já não está entre nós, infelizmente. Nós fizemos, nesta reforma de defesa 2020, fizemos todos os documentos estruturantes. Conceito estratégico militar, conceito de defesa nacional, conceito estratégico militar, missões às Forças Armadas, sistema de forças, os documentos que os seus deputados sabem. Falta a outra parte, que é a afetação dos recursos. Mas e nós sabemos perfeitamente, militares, que não vamos ter tudo aquilo que queremos, porque temos o país que temos e compreendemos isso. E constrói-se um sistema de forças com determinadas capacidades, e lá atrás, face aos riscos, temos mais vulnerabilidades, temos determinadas vulnerabilidades e estamos sujeitos a mais riscos. Admitimos, temos que admitir isso. Mas partimos do princípio que vamos edificar o sistema de forças. O sistema de forças 2014, que está aprovado pelo Governo, no que toca ao Exército, tinha que ter 1,8 mil milhões de euros. O que está aprovado. Recebeu 668 milhões de euros. Por isso, quando o Sr. Deputado José Lelo me perguntou se eu tinha desistido dos helicópteros, eu disse: os helicópteros estão lá. E ele: não, 0 euros. Está bem. Estão lá com 0 euros. Mas eu meto-os lá onde? Sabem quanto é que custava o programa dos helicópteros? 500 milhões de euros os helicópteros. Mais 500 milhões de euros para manutenção. Eu em 668 milhões de euros metia 500 milhões de euros. Há militares até que me fazem essa pergunta. Ainda aqui há dias passei com os generais sobre essa coisa. Primeira, é sempre pirâmide de Maslow. Primeiro o básico. Armamento individual, equipamento individual, proteção individual do soldado, viaturas ligeiras, aparelhos de visão noturna, aparelhos para ver de dia, comunicações. Isso é que me interessa a coisa. Os helicópteros lá virão. A Força Aérea há de me ajudar, a Marinha há de me ajudar. Foi assim na Guerra da África. Pergunta-me: e gostava de ter helicópteros? Pois gostava, mas não tenho condições para ter helicópteros. Portanto, como é que a gente temos que corrigir o que fizemos lá atrás das vulnerabilidades e dos riscos? Porque temos uma lei de programação militar que era de 3 sexénios, que ia de 2008 a 2026, e agora foi alterada, não sei se já está aprovada a outra, são 3 quadriénios, 12 anos, mas só para lembrar aqui uma coisa, porque quando eu ia aos dias das unidades das armas e dos serviços e falava do que estava previsto adquirir, eu estava-me a olhar para mim, aspirante em Mafra, a testar as armas 5,56, porque digo-lhe datas que são para as calendas. Não sei quando eles vierem o material, se são subalternos ou capitães, ou já tenentes coronéis ou majores. Esta é aqui a realidade, e não vale a pena escamoteá-la. Muito obrigado, Sr. General. Sr. General, na sequência do incidente, foram decididas as suspensões, exonerações, recolocações de 4 comandantes de unidades, que eram as unidades que faziam a segurança ao espaço de Tancos. Se o Sr. General fosse SEM, como é que tinha apurado as responsabilidades naquele momento? Que ordens tinha dado para se apurarem todas as responsabilidades e para se repor a situação? O Sr. General tem uma voz tonitruante e eu costumava falar para a Brigada sem problemas nenhuns, dar firme sentido à Brigada inteira, quando a Brigada tinha gente, não é? Agora é fácil. Mas o que eu posso dizer sobre isso? Aliás, eu na minha terceira nota digo isso um pouco, já para tentar evitar essa pergunta. Mas eu vou responder à pergunta. Olha, se conhecem o meu passado recente, o seu ministro, com quem eu trabalhei em último lugar, eu sou claro nestas coisas,
fez chegar uma ordem ao meu gabinete que ia tirar o subdiretor do Colégio Militar. Eu mandei de volta a dizer, ele tira é o, não digo o resto. Depois, o Sr. Ministro fez chegar por vários canais, forçar-me a tirar o Tenente-Coronel Grilo do Colégio Militar. O Tenente-Coronel Grilo é um bom oficial, neste momento é coronel, foi promovido por o atual chefe, não foi por mim, e é comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea em Queluz. E eu disse, eu também sou teimoso como o cara, eu sou um tipo bestial, peço desculpa do termo, mas também quando sou teimoso até à quinta casa. A minha mulher às vezes diz, este teimoso que nem uma mula. O Grilo até estava para sair, porque o Grilo ia comandar Leiria, quando fosse promovido, e ia fazer o curso de comandantes. Não sai o Grilo, sai quando eu quiser. E, portanto, acha que nesta minha maneira de trabalhar, eu sempre assumi as responsabilidades, eu sempre fui corresponsável com os meus subordinados. Portanto, esta maneira de trabalhar, não sei que dados, vou terminar, não quero estar a crucificar o meu sucessor, mas ele tem dados que eu não tenho e se calhar foi a melhor decisão que teve. Eu não atuava assim, de certeza, porque conhecem a minha maneira de ser. Aliás, 43 anos de vida militar, chegam os dedos das mãos para umas punições. Mandei algumas chapadas e alguns murros. Não fiquem ofendidos, porque mandava uma chapada e uns murros às pessoas que eu estimava. É como quem trata um filho. E tratava por senhores logo a seguir. Eu sempre tratei os soldados por senhor. Senhor Silva, senhor António, senhor isto. Nunca precisei de berrar ordens. Peço por favor. E elas cumprem-se. E nunca fiz nenhum processo e nunca estive em nenhuma unidade em que se fizesse um processo em que fosse preciso exonerar alguém. Sr. General, tendo havido alguns processos que se ficaram pela base, depreendo das suas palavras que se o Sr. General estivesse em funções, tinha o Sr. General assumido todas as responsabilidades e se tinha demitido. Por isso é que eu fiz a minha terceira nota. Isto é assim, eu não consigo dar, ou não tenho conseguido dar, ou não consegui dar nos últimos tempos, tudo aos meus subordinados. Se as coisas correm mal, eu não posso cair em cima deles, desculpem a expressão, mas é quase militar, que nem um cão. Não posso cair em cima deles. Mas o que eu espero de cima é que também assumam responsabilidades. Porque se não me deram os recursos, eu também não lhes pude dar. As minhas, assumo-as eu. Os outros que assumam as suas. Não sei se respondi à questão. Respondeu, senhor. Mas a questão que eu lhe coloquei tem a ver com o seguinte. Nós ouvimos já aqui um conjunto de comandantes que tinham todos comportamentos diferentes. Comandantes que iam a tanques e comandantes que não iam a tanques. Comandantes que reportavam as insuficiências e comandantes que não reportavam as insuficiências. Comandantes que queriam saber das NEPs e da sua execução e comandantes que não queriam saber das NEPs e da sua execução. Comandantes que achavam que o material roubado, para que todas as pessoas entendam, era perigoso e comandantes que achavam que o material roubado era menos perigoso. Sr. General, o senhor, com a sua experiência de grande militar que é, concede que num exército, com tão poucos militares que ouvimos aqui, uma dezena, possa haver uma divergência tamanha, tão grande, de entendimentos sobre as funções de cada um dos comandantes. Ou seja, cada comandante tinha uma leitura diferente da preocupação da segurança para tanques e cada comandante olhava diferente a sua própria forma de estar relativamente a tanques. Então, isto é a minha maneira de ver. Eu não estava lá, não sei como é que as coisas se passavam. Mas é assim. O tanques, como o PAEL de Santa Margarida, são tutelados no aspecto da gestão dos materiais pelo Depósito Geral de Material do Exército, Direção de Material e Transportes, Comando da Logística. Foi atribuída ao QG da Brigada, a Unidade de Apoio da Brigada, a coordenação da segurança de tanques. E várias unidades contribuíam para a segurança de tanques. Se me perguntar, aliás, eu não vi
eu não vi as entrevistas todas. São tão longas, tinha que passar aí umas noites acordadas. Mas via do Coronel Correia. E eu conheço o Coronel Correia porque já trabalhei com o Coronel Correia. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e se calhar ficaram com essa percepção que o Coronel Correia estava lá no sítio, ia lá ao lugar. Ele é que é o responsável. Os outros comandantes vão a tanques se entenderem, porque eles não têm a responsabilidade da segurança de tanques. Eles têm que dar elementos para tanques. Quem tem a responsabilidade da coordenação de tanques é a unidade de apoio do comando da brigada. Por isso eu admito perfeitamente que o comandante não vá a tanques, como há comandantes que têm... Não digo agora, que ia dizer aqui um disparate que não devo dizer. Mas cada um tem a sua maneira de comandar. Eu já vi alguns mandarem ordens por e-mail. Eu tinha um chefe, estava ali no gabinete ao fundo. Eu sou muito ajeitoso, já aprendi alguma coisa para as informáticas. Jerónimo, mandei-te um e-mail. E eu, fogo? Epá, para que é que não me chama e eu vou aí, pá? Epá, eu gosto de falar com as pessoas. Eu tenho uma expressão que agora não se pode usar, porque se aí o pessoal aí de alguns partidos, que é conhecida na tropa, muita gente conhece a expressão na tropa, que é: eu conhecia a cor das cuecas dos meus soldados. Não sou gay, nem sou tarado sexual. E agora, se o Sr. Ministro quiser meter mais raparigas na tropa, mas eu conheço os soldados, sei de onde é que ele é, que problemas é que tem, que se estudou, cheguei a emprestar dinheiro a alguns, do meu bolso, para resolver problemas familiares. Isso é que é um comandante. Agora, o comandante, peço desculpa, os comandantes tinham que ter homens treinados e entregá-los para a entidade que tinha a segurança de tanques. Não tem que lá ir a tanques. Podiam ir ou não ir. Mas reconhece que o facto de a segurança de tanques estar distribuída por 4 unidades é um problema grave para a segurança? Epá. Então eu vou explicar uma coisa devagarinho para ver se toda a gente percebe. Santa Margarida tem os paióis de Santa Margarida. Os seus deputados foram lá, certo? Eu, na preparação falei com muita gente, fui a muitos sítios. Andei a recolher papéis. Já agora só uma coisa antes da gravidade de tanques. 5 de julho de 2017. X dias depois do roubo de tanques. Realiza-se, está no documento da defesa. Conhecem este documento, não conhecem? Realiza-se uma reunião no Conselho Superior de Segurança Interna, que é presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro. É avaliada a situação de segurança interna, concluindo-se que o incidente de tanques não justifica uma alteração do nível da ameaça, já depois do roubo. Pá, não brinquem comigo, não é? Já depois do roubo. Agora o Sr. Deputado estava-me a perguntar, peço desculpa que agora distraí-me, sobre... Epá. Segurança e sobre a organização. Santa Margarida tem os paióis. Santa Margarida é a única brigada do país que está concentrada num campo militar. Quem conhece Santa Margarida, estiveram lá, tem unidades de um lado e do outro. Primeiro batalhão de infantaria mecanizado, segundo batalhão já não existe, nem há homens, nem há dinheiro para reparar as viaturas. Posto-lhe uma cruz em cima. Quartel de artilharia, onde está a bateria de artilharia antiaérea, o grupo de artilharia de campanha, batalhão de apoio e serviços, quartel da cavalaria, onde está o esquadrão de reconhecimento, o grupo de carros de combate. Eu falei que vou com vários comandantes, mas imaginam, o serviço era feito por militares de todas as unidades. Vem-me falar em unidade de comando. Aqueles militares pertenciam todos, a ordem foi dada à brigada de tanques, para fazer o serviço aos quartéis de tanques. Aliás, se leram os papéis bem, era para ser alternado entre tanques e Santa Margarida, um mês em cada sítio. Santa Margarida, quando chegou a vez dele, depois da brigada de reação rápida fazer, vou fazer eu coisa, então eu tenho os papéis, acabou. Não, faz só a brigada de reação rápida. Eles tinham a incumbência dos paióis de tanque. Vão-me falar em unidade de comando, até camaradas lá fora. A gente pode falar em unidade de comando nos diversos escalões, no pelotão, na companhia, no batalhão, na brigada e por aí à frente.
Pertenciam todos à mesma brigada. Não saíam da mesma unidade? Não. Tancos, a brigada de reação rápida, se sabem, também sabem, e a brigada de intervenção, porque é assim, está dispersa pelo país. Tem unidades em Tomar, não está toda concentrada ali em Tancos. E, portanto, foram-se socorrer de elementos das diferentes unidades. Se os militares estiverem treinados, se souberem o que é que têm a fazer, não brinquem comigo, quer dizer, eles tanto faz ser de uma unidade ou de outra. Mas, vou dizer uma coisa, isto é a minha opinião, não vale o que vale, mas é a minha opinião convicta, da experiência que eu tenho de vários anos de serviço militar. Agora, Santa Margarida, viram no documento que vos distribuíram, tem 40 homens, está aqui, 40 homens aqui, para fazer o serviço em Tancos. Quantos é que lá estão diariamente? Uma secção. Uma secção. Se passar ao Estado Bravo, 2 secções. Se passar ao Estado Charlie, 3 secções. Mas há algum maluco que, se não houver ameaça, que meta lá uma companhia ou um batalhão? Isso é má gestão de pessoal. Sr. Deputado, eles podem ser da unidade, vou-lhe dizer. Não sabem, mas também deviam saber, porque já estão há muito tempo nestas andanças. As Forças Nacionais Destacadas, desde há muito tempo, ainda agora estive na entrega do estandarte à força que vai para a República Centro-Africana dos Comandos. Eu nem fixei. O comandante estava a fazer a sua intervenção. Nós constituímos uma Força Nacional Destacada com elementos, às vezes, de 27, 38 unidades, estabelecimentos e órgãos diferentes. Mas, então aqui também não há unidade de comando. Claro que eles se juntam 6 meses antes para treinar e depois quem faz a força é o comandante ali e o grupo que tem ali. Nós não temos unidades completas para mandar. Isso foi no tempo da outra senhora. Vou dizer outra coisa, que é para ficarem a saber. A minha unidade em Tancos, no tempo da Força Aérea, teve 3 nomes. Batalhão de Caçadores Paraquedistas. Quando os paraquedistas foram para o ultramar, não, tem que ouvir porque isto é para ouvir, porque tenho assistido aqui a coisas que não correspondem às vezes à realidade. Quando foi para o ultramar, passou a chamar-se Regimento de Caçadores Paraquedistas. Depois, Base Escola de Tropas Paraquedistas, na Força Aérea. Depois passou Escola de Tropas Aerotransportadas, Escola de Tropas Paraquedistas e agora Regimento de Paraquedistas. Eu era tenente, comandava uma companhia de alunos, a 2ª Companhia de Alunos, a 2ª CA, tinha 288 soldados de recrutas. Sabe quanto é que tem hoje o comandante do regimento, o Coronel Peixeira, que esteve aqui? Hoje, 207 oficiais, sargentos e praças. Esperem aí que eu gosto de números também. Sou deputado, dá-me só um minuto. Eu encontro aqui o papel que fiz. Não é este já. Que é para a gente ficar clarinho como a água. Estamos a falar do AMT, onde tiveram o briefing, na torre. Já me esquecia, já agora que falo no AMT, posso pôr outra colherada aqui no meio. Desde que a Força Aérea saiu de Tancos, em 1994, os paraquedistas passaram para a Força Aérea, tirando as obras nos hângares, que era para os helicópteros, que um general da Força Aérea, até na brincadeira, me dizia, estes momentos também, para não ser tão chato, introduz-se aqui estes momentos. Chamava, o Jerónimo, até o Museu do Ar. E eu, Museu do Ar? Mas quê? Aquele avião que pusemos à porta do ar? Não, os hângares que vocês têm lá sem nada, sem os helicópteros. Bom, nunca mais sofreu obras. Aterram lá aviões portugueses e estrangeiros. A Força Aérea está preparada para aterrar em pistas improvisadas. No Afeganistão já o fez. No Mali já o fez, terra batida. Mas no dia-a-dia tem que ter uma pista em condições. A pista tem buracos, tem gravilha. O general Pinheiro, quando era meu parceiro como chefe de Estado-Maior da Força Aérea, nunca mais voou a Tancos. A gravilha que salta dá-me cabo da fuselagem, da pintura da fuselagem e das hélices dos C-295 são em material compósito. Sabem quanto é que precisa Tancos para uma recarga da pista? Placas, taxiway, luzes de pista, luzes de aproximação, já não falo nas ajudas rádio, 5,3 milhões de euros. Acha que o Exército tem 5,3...
vai durar quanto? 94, se calhar vai durar 18 anos ou mais. A torre de controle, onde tiveram o briefing lá, certo? Epá, aquilo é como aqueles cilindros que era da SAPEC aí espalhados pelo país que já não são utilizados. É um cilindro que tem umas salas e o resto não é torre de controle nenhuma. Não tem sistema de gravação das conversas entre as aeronaves e quem está na torre. Aliás, a Força Aérea começou a fazer uns destacamentos no início e depois desistiu. E não tem comunicações rádios fixas na torre, levamos lá um rádio portátil. Sabem quanto é que a Força Aérea gastou quando reformulou as torres de controle deles? Entre 1 milhão e 1 milhão e 500 mil euros. Ter tropa custa caro. Epá, mas não, as coisas não sucedem assim. A gente vai fazendo à medida que vai tendo recursos. Sr. General, eu não gostaria que passasse a ideia, porque acho que não está subjacente às palavras do Sr. General, que o Sr. General desqualifica ou desgradua o acontecimento em Tancos. Porque sistematicamente, sempre que falamos do incidente em Tancos, o Sr. General traz um largo conjunto de questões e prioridades, mas é que nós estamos a falar de um sítio onde há munições. Há munições em todas as unidades. Há munições em todas as unidades que estão... Armamento. Há munições que há em todas as unidades, mas aquela era um paiol especial e um paiol que merecia, até pela sua excentricidade de localização, merecia uma atenção diferente. Mas, Sr. General, aquilo que eu gostaria também de lhe perguntar era o seguinte: se alguém tivesse chegado no dia do assalto, e o senhor fosse SEM, e lhe dissessem que aconteceu um acidente porque nas últimas 20 horas não houve rondas, com o seu perfil de militar e sua forma de atuar, o que é que o Sr. General tinha feito? Olha, a última vez que eu fui oficinho a um indivíduo foi quando era coronel, comandante de unidade. E quem não fez 20 rondas merece um castigo, uma punição severa. Prontos. Mas essa punição severa só fica com o sargento que não fez as 20... Eu não conheço os detalhes, não me obriguem agora aqui Não, a dizer. por natureza, ou seja, é natural que no Exército possa ficar uma punição num sargento que não fez uma ronda durante 20 horas? Eu não conheço das notícias. É difícil às vezes estar a julgar quando se não tem todos os dados do problema. Mas é assim, se eles falharam, têm que ser punidos. Prontos. Agora, vá-se apurar se falharam. Também o comandante da unidade? Não sei se é o comandante da unidade. Portanto, isso resulta da averiguação. Eu não estou aqui a fazer juízo de valor. Eu já disse aqui, eu quando acho que não fiz bem as coisas, estou aqui, sou eu o responsável. Muito obrigado.